Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma espetacular, que vai trabalhar sobre o Jesus histórico, Jesus hebreu da Galileia, pesquisa histórica de Giuseppe Barbaglio. Eu já, quando apresentei para vocês aqui, fiz o review daquelas obras, As Cartas de Paulo, volume 1, volume 2 e volume 3. O volume 1 e o volume 2 é ele que comenta, tá? E o volume 3 é o Rinaldo Fabres. Rinaldo Fabres. Ele tem outras obras. Ele foi um doutor em Novo Testamento, professor em Novo Testamento. Ele faleceu em 2007. Vai fazer aí 15 anos, né, da morte dele. E foi um exegeta italiano, um exegeta, biblista, um grande erudito aí em Novo Testamento, em grego também, dava aula de grego. Então, ele dava aula de exegese, dava aula de grego, de Novo Testamento, e ele por muitos anos pesquisou sobre o Jesus histórico, e essa obra aqui é fruto desse trabalho. Então, ele vai trabalhar aqui, vamos dizer, tudo que envolve ali Jesus. Eu já fiz a indicação para vocês aqui, o review, Jesus, aproximação histórica, do José Antônio Pagola, padre, um sacerdote católico, que traz tudo o que de atual se tem sobre Jesus. E é interessante, antes de nós começarmos o review aqui, que eles fazem uma distinção, os estudiosos, né, entre o Jesus da fé e o Jesus histórico. Eles tiram as camadas, vão tirando as camadas, tá, da lenda, do mito, para achar o homem, para achar o rabino, o judeu, que segundo eles era pobre, monoglota, só falava um idioma, o aramaico, não nasceu em Belém, nasceu em Nazaré. Ele ensinou o reino de Deus, era muito inteligente, e esse reino de Deus tinha 4 pilares, como diz John Dominic Crossan, e foi crucificado. Só que ele não foi enterrado. Desculpe, querido. Só que ele não foi enterrado, porque os crucificados ficavam expostos ali, ah, apodrecendo na cruz, né, no madeiro, e as aves de rapina comendo a sua carne. É claro que nós cristãos não acreditamos nisso, mas a pesquisa do Jesus histórico é muito bom para você conhecer, é muito boa para você conhecer, para você entender. E antes de nós iniciarmos aqui, tá? Eu já falei sobre o autor, né? O Giuseppe Barbaglio, o exegeta italiano. Vamos aqui para o sumário rapidamente, tá? Você tem aqui o sumário. Deixa eu aproximar bem aqui para vocês. Pronto, aqui, ó. Você tem um sumário aqui. Eu não vou ler, porque o sumário é longo, né? Então eu quero ganhar tempo. Vamos lá, o sumário. Prefácio, abreviaturas, edições e traduções das fontes. O livro é dividido em capítulos, tá? O capítulo 1, ele vai trabalhar a história da pesquisa. Como está a pesquisa acerca do Jesus histórico. Fases, tendências e resultados. Quais foram as fases, tendências e resultados? Aqui ele vai citar os teólogos que estudaram Jesus histórico, Albert Schweitzer, Adolf von Harnack, Rudolf Bultmann, Strauss e outros, tá? A maioria desses aí é tudo céticos, Os caras não criam nada. Mas ele traz aí, no primeiro capítulo, toda a pesquisa histórica, tá? Aqui está o que ele vai trabalhar, as questões que ele vai trabalhar no primeiro capítulo. Vocês podem pausar o vídeo aí para ler, para eu ganhar tempo, tá? E todo o capítulo ele vai dar para você a bibliografia. Se você ler em inglês,
você pode adquirir esses livros que ele vai indicar aqui em cada capítulo. Você pode comprar em inglês, ou melhor, na Amazon. Se você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai ter todo acesso a todo o material de pesquisa que o Barbaglio consultou. O capítulo 2, ele vai trabalhar as fontes de informação, tá? Vai trazer aqui informações sobre o Império Romano, tá? Sobre a cultura, o aspecto cultural, o aspecto histórico. É maravilhoso para você entender o mundo que Jesus viveu, o sistema que ele viveu. Então tá aqui, ó, fontes de informação, é o capítulo 2. Vocês podem pausar o vídeo aí para vocês lerem. Aqui ele vai citar historiadores romanos como Tácito, Suetônio e Plínio, testemunhos judaicos e fontes cristãs. São as fontes de informações sobre Jesus, tá? As cartas de Paulo autênticas, os evangelhos, né? Os 4 evangelhos canônicos, além de nossos evangelhos, as fontes Q, tá? Que foi a fonte usada por Lucas e Mateus, a fonte L, outra fonte usada por Lucas, e a fonte M, que é também conhecida como a fonte de Mateus. Tá? Então, Mateus e Lucas usaram a fonte Q, ou o evangelho que nesse evangelho continha as parábolas de Jesus, as mensagens de Jesus, a vida cotidiana de Jesus e por aí vai. Tá? Então, eles usaram a fonte Q e outras fontes. Lucas é a letra L, né? Outras fontes que ele usou, e Mateus a letra M. Então, você está vendo aqui, ó. Capítulo 2, as fontes de informações. Isso aqui é interessante. O capítulo 3, ele vai trabalhar a trama de sua vida. Deixa eu voltar aqui, ó. Trama de sua vida, 2 pontos. Certezas, plausibilidades, hipóteses e lacunas, tá? Sobre Jesus. O capítulo 3. Vocês podem pausar, como eu falei, e lerem os subtópicos aqui do capítulo 3, tá? Vamos continuar aqui. O capítulo 4, ele vai trabalhar documento de identidade. O nome dele, nome de Jesus, que Josué e Jesus é o mesmo nome, tá? Josué e Jesus é o mesmo nome. Ele vai trazer isso aqui também. Nascido antes de Cristo, isso aqui é interessante, tá? De Nazaré, né? Porque Jesus, ele se criou ali em Nazaré, viveu em Nazaré. Ele dá uma explicada legal aqui. A cidade de... Cidade não, né? É uma vila, um vilarejo de Nazaré, que era pobre, muito pobre, tá? O estado civil de Jesus, que era solteiro, ele coloca entre aspas, tá? Olha aqui, ó. Capítulo 4. O capítulo 5, ele vai trazer o mundo no qual viveu. Como que era o mundo, como que era a política, como que era a economia, tá? As maiores cidades, como que era, como funcionava a agricultura nos dias de Jesus, o mundo no qual ele viveu, o império sob o qual ele nasceu, o Império Romano. Que ele vai trazer, ó, a situação política, tá? Vocês podem pausar aí para ler. Depois, as instituições religiosas e as escolas filosóficas, tá? Esse é o capítulo 5. Vocês pausam aí, por gentileza, para vocês lerem. Capítulo 6. Na escola do Batista. João Batista foi um precursor de Jesus. Ele que abriu o caminho para Jesus. Aqui o capítulo 6 ele vai trabalhar só a figura de João Batista. Tá? São 6 partes aqui, né? De 1 a 6. E sempre no final você tem a bibliografia do capítulo que ele usou para escrever. Então vocês podem pausar aí para vocês lerem. O capítulo 7, ele vai trabalhar
curandeiro em um mundo de curandeiros. Ele vai usar o termo curandeiro, querido. Não é que Jesus era um feiticeiro. Como essa obra é acadêmica, lembrando que o Giuseppe Barbaglio era um sacerdote católico, ele não era ateu, nada disso, tá? Mas essa obra é acadêmica. Então, curandeiros em um mundo de curandeiros. Na época de Jesus tinha vários supostos messias que também diziam que faziam e realizavam milagres. Então, o capítulo 7 trata sobre isso. Tá? Que você tenha Jesus o Exorcista. Né? Vocês podem pausar aí para vocês lerem. Continuando aqui, ó. Aqui continua o capítulo 7. Tá? Depois você tem o capítulo 8. O evangelista do reino de Deus. Jesus era um itinerante. Andava ali, Galiléia, as vilas ali, os vilarejos, pregando o reino de Deus. Então tá aqui, ó. Tá? Símbolo régio no mundo hebraico, uma alusão ao mundo greco-romano, o reino de Deus anunciado por ele, por Cristo. Então você pausa aí, por gentileza, para vocês lerem subtópicos aí, tá? O que é o reino de Deus na perspectiva de Jesus? O capítulo 9, criador de ficções narrativas, as parábolas, as famosas parábolas de Jesus. Aqui ele vai falar sobre o terreno sólido para a pesquisa histórica. Tá? Você tem que entender o contexto cultural e o contexto histórico para entender as parábolas de Jesus. Ele era um judeu, tá? Ali na época que ele viveu, e ele falou daquilo que o povo entendia, de terra, de vinha, de pedra preciosa, 10 virgens, tá? Porque ele falava em parábolas, porque ele pregava em parábolas. No capítulo 9, o Barbaglio vai fazer uma exposição maravilhosa. Então você pode pausar e vocês podem ler aqui, ó, os subtópicos, né? Porque se eu ler, vai ficar muito grande o vídeo e eu não quero cansá-los, tá? Capítulo 9. O capítulo 10, ele vai tratar sobre carismático itinerante e seus seguidores. Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus era um homem carismático, comunicativo, falava muito bem, se expressava bem, todo mundo queria estar perto dele, conversar com ele, tá? Então o capítulo 10 é carismático, itinerante e seus seguidores. Aqui ele começa falando, ó, mestres e discípulos no mundo grego, como funcionava. Todos os mestres, os filósofos, tinham seus discípulos, os seguidores. E com Jesus não foi diferente, tá? Que é o capítulo 10. Continuando aqui o capítulo 10, ó, que é o capítulo longo, segmento e discipulado na tradição judaica, tá? Segmento e discipulado na tradição judaica, você vê que os profetas como Elias, Eliseu, eles tinham um moço, eles tinham discípulos também, né? Aqui ele fala sobre isso. Jesus, chamado Rabi, ou mestre, aqui ele vai falar, tá? Os discípulos, também ele vai falar, ó. Vocês podem pausar aí para ler, tá? Capítulo 11. Sábio entre os sábios da antiguidade. Sábio entre os sábios da antiguidade. Olha só aqui. Ele vai citar vários sábios, né? Sabedoria de matriz grega, Hesíodo e os cínicos. Sabedoria judaica, tá? Os ditos sapienciais de Jesus, provérbios e aforismos, exortações. Olha só, o capítulo 11. Vai falar sobre sábio entre os sábios da antiguidade. Vocês podem pausar para ler. E aqui continua ainda, tá? Aqui continua ainda o capítulo 11. O capítulo 12, você tem crucifixos sub Pôncio Pilatos, crucificados sob Pôncio Pilatos, governador ali
né, que era o governador. Então você tem aqui, ó, as fontes e suas tendências, casos análogos, o Batista, Jesus, filho de Ananias, que é os responsáveis. Aqui vai falar sobre a morte de Jesus por crucificação. Vocês podem pausar para vocês lerem. Aqui continua o capítulo 12, que é longo, né? Você pode pausar aí para lerem. Esse é o capítulo 12. O capítulo 13, ele vai falar que nós cremos que Deus o ressuscitou. Que ele trabalha a ressurreição de Jesus. Tá? A ressurreição de Jesus. Olha só que maravilha. Podem pausar aí para lerem. Estão vendo aí? E continua. O capítulo 13, né? Continua o capítulo 13. Aqui, ó. Vocês podem pausar para lerem, por gentileza. E o último capítulo, capítulo 14. Fé de Jesus e fé em Jesus. Fé de Jesus e fé em Jesus. E tal. A fé de Jesus, a fé em Jesus, tá? E no final sempre a bibliografia do capítulo. Vocês podem pausar para vocês lerem. E daí no final tem índice de fontes citadas, índice dos autores citados. O total de páginas, vamos ver aqui. Nós temos aqui, vamos ver, 670, 273, 74, 75, 76, 77, 678 páginas. 678 páginas. É muita coisa, né? O livro não é capa dura, tá? Capa normal, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Papel. Mas a capa é maravilhosa, tá? Da editora Paulinas. É um livro maravilhoso. Vamos pegar aqui um capítulo para nós lermos, né? Todo capítulo é importante, tá? Nós vamos pegar um capítulo aqui para nós lermos, como nós sempre fazemos isso. Vamos pegar aqui, ó. Cadê? Pega uma parte aqui legal. O mundo no qual viveu. Escola Batista. Vamos pegar aqui, ó. O mundo no qual ele viveu, que é o capítulo 5. O mundo no qual ele viveu, 145. Vamos pegar aqui, ó. No mundo no qual ele viveu, aqui, capítulo 5. Que você tem. Como qualquer outra pessoa, Jesus não pôde ser compreendido como uma ilha. Para entendê-lo, é preciso determinar sua colocação espaço-temporal. Como homem religioso, viveu em um específico ambiente sociopolítico, em uma comunidade na qual a religião mosaica, não separada da política, diversamente de nossas sociedades ocidentais, ocupava um posto central. Também fisicamente, a diferença de João Batista não foi estranha ao seu ambiente. Na delineação do quadro histórico que o viu nascer, crescer, agir na vida pública e morrer tragicamente crucificado. Em Jerusalém, iremos nos limitar às grandes linhas e aos testemunhos diretos de Flávio Josefo e de Filon, filho de Alexandria, né? Para um aprofundamento, remetemos, sobretudo, à obra de E.P. Sanders sobre o judaísmo.
Aqui começa sobre a situação política, né? Herodes o Grande, Rex, sócios dos romanos. Ele era idumeu, uma mistura, né? Ele era mestiço. Herodes, quem fala muito dele é o Flávio Josefo, né? Era louco, obcecado pelo poder. Foi ele que construiu ali o templo, o segundo templo de Jerusalém, e construiu outras grandes obras faraônicas, né? E era odiado pelo povo judeu. Que ele fala sobre Herodes. Deixa eu correr aqui para a gente ganhar tempo, né? Aqui ele vai falar sobre os sucessores de Herodes, seus filhos, Arquelau, Antipas, Filipe e Agripa. A sucessão não foi fácil. O testamento, em um primeiro momento, previa a nomeação de Antipas para rei. Mas poucos dias antes de morrer, Herodes o modificou, nomeando Arquelau como sucessor, o maior dos filhos e irmão de Antipas. E Antipas foi nomeado tretarca, tetra, né, 4, ia governar 4 províncias. Dois filhos que teve com a samaritana Maltace, tá? Dois filhos que teve com a samaritana Maltace. Roma, porém, decidiu diferentemente. César não nomeou Arquelau rei, mas etnarca, da metade do território que fora governado por Herodes. O restante do território dividiu em partes iguais, entregando aos outros 2 filhos de Herodes. Filipe, a mãe era Cleópatra, de Jerusalém, uma de suas 10 mulheres, e Antipas. Assim a Galiléia e a Pérea ficaram com Antipas, as regiões do norte com Filipe, e a Idumeia, a Judéia e o distrito dos samaritanos com Arquelau. Que o José citando a Antiguidades, as obras, né? Quem fala é José, que traz essas informações. Aqui ele vai continuar falando sobre os filhos de Herodes, tá? Aqui ele vai falar sobre as rebeliões que tiveram ali. Herodes era louco, mas ele era um hábil político, né? Ele sabia governar, ele sabia administrar. Depois que ele morreu, a Judéia nunca mais foi a mesma, né? Aqui ele vai citar Flávio Josefo o tempo todo, que aqui traz informações sobre isso. Aqui, o prefeito romano Pôncio Pilatos, aqui é um fato, muita gente antigamente que era crítico do Jesus História falou que não, Pilatos nunca existiu, mas já tem comprovação arqueológica, tá? Governador que Roma enviou para resolver os conflitos ali. Depois vai falar sobre as instituições religiosas, o Templo de Jerusalém, que é o Templo de Herodes. Ele aqui, ó, deixa eu continuar aqui. Bastante informações. A lei de Moisés, a Torá, que era lida ali no templo e nas sinagogas. Interessante, né? Ele cita bastante Flávio Josefo, né? Bastante. Ele fala a terra de Israel, chamada Terra Santa, né? Depois as escolas filosóficas. Aqui ele vai falar sobre o confronto entre fariseus e saduceus e essênios. Os fariseus e saduceus eram inimigos. Os fariseus, eles criam em anjo, criam em demônio, criam em ressurreição, cria na vida após a morte, cria na eternidade. Os saduceus não criam nada, não criam em nada. Eram céticos. E eram os saduceus que dominavam o templo. Eram muito ricos, muito ricos. E os essênios, o Novo Testamento não fala deles, mas eles foram sacerdotes que romperam com o templo, tá? Não concordando com a corrupção do templo, e foram morar no deserto. Tá? Inclusive escreveram bastante obras, tem obras deles, né? Manuscritos.
escritos por eles e por aí vai. Vamos continuar aqui, ó. Você tem, ele vai falar de cada um. Tá aqui os essênios, ó. Deixa eu ler rapidamente, porque os fariseus e saduceus vocês já conhecem, né? Muitas obras sobre eles aí. Os essênios não. As grandes descobertas do século passado atraíram a atenção dos estudiosos sobre esse movimento judaico, que durou cerca de 2 séculos, né? 200 anos, de 150 a.C. a 68 depois de Cristo. Em Antiguidades, tá? 18, Flávio José apresenta-os assim. Abre aspas aí, citando Flávio José. Ele vai dizer assim, ó, a doutrina dos essênios é deixar tudo nas mãos de Deus. Consideram a alma imortal e pensam dever lutar sobretudo para aproximar-se da justiça. Enviam ofertas ao templo, mas realizam seu sacrifício seguindo um ritual de purificação diverso. Por este motivo, afastam-se dos recintos do templo, frequentados por todo o povo, e cumprem seus sacrifícios por conta própria. De resto, são homens excelentes que se dedicam unicamente à agricultura. São admirados por todos por causa dessa justiça que nunca foi encontrada entre os gregos. Ele continua. Olha só. Entre os bárbaros, nem mesmo por um breve tempo, enquanto para eles é uma prática constante e jamais interrompida, tendo-a adotada em tempos antigos. Por isso mantém seus bens em comum, seja com quem é mais rico que os outros, seja com quem não possui nada. As pessoas que praticam esse gênero de vida são mais de 4.000. Eles não introduzem mulheres na comunidade, a maioria era celibatário, né? Nem possuem escravos, porque consideram que a prática da escravidão favoreça a injustiça. E afirmam que a mulher seja a fonte de discórdia. Olha só. Ao contrário, vivem sós e realizam reciprocamente os serviços um do outro, né? Mais desenvolvida é a apresentação do capítulo 8 do livro de 2 de Bel, que traz mais informações sobre essas seitas judaicas, né? Vamos falando aqui, ó, muito bom. Sobre os essênios, né? Filo também fala sobre os essênios, de Alexandria, tá? Flávio Joséfo aqui, ó, continua falando do martírio serenamente enfrentado pelos essênios durante a Guerra Judaica, que o templo foi destruído, né? Ali de 67 a 70. Seguros de sua esperança, interpretada pelo historiador hebreu em sentido grego ou dualístico. Entre eles, é inflexível a crença de que, enquanto os corpos são corruptíveis e não duram os elementos dos quais são compostos, as almas imortais vivem eternamente, descendo do éter mais leve, ficam presas no corpo como dentro de cárceres, como que atraídas por um tipo de encantamento natural, mas quando são liberadas dos vínculos da carne, como liberadas de uma longa escravidão, então são felizes e voam para o alto. Interessante, né? Que cita Fílon, tá? Sobre a vida dos essênios, o caráter dos essênios, tá? Eles eram muito rígidos, tá? Que os terapeutas, excelente, ó. Judeus e gentios. Gentios são as nações, né? E aqui acabou o capítulo. Essa exposição, então no final você tem a bibliografia. O capítulo 6 ele vai falar da escola do Batista, que é o precursor de Jesus. E alguns falam que João Batista ele era essênio, né? João Batista não casou, ele era celibatário. Ele vivia no deserto, vestia de peles de animais, assim como Elias também, né? Comia ali gafanhoto e mel silvestre, e uma multidão seguia ele. Ele também tinha discípulos. Seu pai era sacerdote, vocês sabem disso, Zacarias, né?
A figura histórica do Batista. O apelido Batista, Baptistes, o Baptistes, ou também Ho Baptison, em Marcos 1, 14, 1, 4 e 6, 14. Marcos 1, 4, versículo 6, capítulo 14, versículo 24, que o quarto evangelho evita de propósito. Qualifica-o. Sua ação era especificamente a de batizar ou imergir na água corrente, por isso que ele é chamado de Batista, de rio ou de fonte, quanto lhe solicitavam. Fazia, portanto, parte dos movimentos batistas que constelaram os primeiros séculos da era cristã. Antes podemos considerá-lo o primeiro, ao menos, como um batismo conferido por um batizador e não uma auto-imersão. Tá? Na realidade, até o momento da entrada em cena de João, jamais tinha acontecido nem no judaísmo, nem no mundo circundante, que alguém tivesse batizado outras pessoas. Então ele vai trazer aqui fatos e relatos sobre João Batista. Vou pegar rapidamente aqui outro capítulo, rapidamente. Todos os capítulos são maravilhosos, né? Deixa eu pegar aqui sobre parábola, rapidinho, queridos. O capítulo 9. Tá aqui, ó, criador de ficções narrativas, as parábolas. Jesus era um exímio contador de histórias, né? Olha só, ele usava os aspectos culturais e da sua época para ensinar. Página 309. Vamos lá. 309. Está aqui, ó. Capítulo. Criador de ficções narrativas, as parábolas. Terreno sólido para a pesquisa histórica. Primeira parte, primeira subdivisão, né? As parábolas são um campo de pesquisa privilegiado para aceder a Jesus de Nazaré. De fato, com relação a isso, se registra um vastíssimo consenso de estudiosos. Por todos valha a voz autorizada de Jeremias. Elas são, em certo modo, parte da rocha primordial da tradição. Jeremias é o Joaquim Jeremias, tá? Grande erudito do Novo Testamento. Quando lemos as parábolas, estamos imediatamente próximos de Jesus. É um consenso com base em testemunhos cristãos antigos que nos transmitiram ao menos cerca de 30 relatos parabólicos. Em particular, poucas parábolas estão atestadas em Marcos. Nós temos o semeador, a semente que cresce sozinha, o grão de mostarda, os vinhateiros homicidas, os servidores domésticos responsabilizados na ausência do patrão, capítulo 13, 34 de Marcos, né? Todas, exceto a segunda, tomada de Mateus e Lucas, com dúvidas sobre a última. O mesmo vale da fonte Q, né? O chamado Evangelho Q, que eu falei do primeiro, do começo, né? Desse review, que esse evangelho nunca foi encontrado. É hipotético. Mas quando você pega o evangelho de Lucas, o evangelho de Mateus, e você coloca ali em paralelo ambos, você vai perceber a semelhança, né? A semelhança. Então, ambos usaram a mesma fonte. E a fonte que vem da expressão em alemã Quelle, que significa fonte, que continha os ditos de Jesus, parábolas de Jesus, né? Continha as pregações de Jesus, o Sermão do Monte, tanto Lucas e Mateus fala. Então, o peso, tá, e as evidências apontam para essa fonte. Tá? A fonte que o filho que pede alimento ao pai, aqui já citando a fonte que, né? O fermento, a ovelha desgarrada, a grande ceia, o ladrão arrombador, talentos ou minas, que é as parábolas, tá? Além daquela analisada anteriormente das crianças caprichosas que brincam na praça. Pelo contrário, numerosas são as parábolas do material próprio de Mateus, uma dezena. Aí vem 2 pontos. O tesouro enterrado no campo, a pérola de grande valor, a boa semente e o joio, a rede de pesca, o sátrapa
desapiedado, os trabalhadores da última hora, os 2 filhos diferentes, as 10 donzelas do cortejo nupcial, você tem o capítulo e os versículos, né? Contudo, o relato do comensal sem veste nupcial não parece um absoluto remontar a Jesus, em absoluto remontar a Jesus. Ainda mais rico o material parabólico presente somente em Lucas e atribuído normalmente à fonte L, né? Outra fonte que Lucas usou, além da fonte Q. Olha só a fonte L aqui, ó. Você tem os 2 devedores, que só tem essas parábolas só tem em Lucas, tá? O bom samaritano, o amigo inoportuno, o rico nécio, a figueira estéril, a construção da torre, o rei indeciso de entrar em guerra contra um invasor, a moeda extraviada, o pai e o filho pródigo, o administrador desonesto ou infiel, né? O rico e pulão, a viúva e o juiz sem escrúpulos, o fariseu e o publicano. Aí tem aqui, ó, acrescente-se o evangelho apócrifo de Tomé, que não foi Tomé que escreveu, tá? Mas foi alguém que usou o nome do apóstolo Tomé, se escondeu atrás do nome, né, de Tomé, ou na figura histórica e apostólica de Tomé, para escrever o seu evangelho. Tá? Ele não foi canonizado. Isso é chamado de pseudepígrafe, tá? Com 12 parábolas sinóticas, como o pescador, o semeador, o grão de mostarda, o ladrão arrombador, o trigo e o joio, o rico nécio, a grande ceia, né? Os vinhateiros homicidas, a pérola preciosa, o fermento, a ovelha desgarrada. Então, o Evangelho de Tomé, apócrifo de Tomé, você tem aí vários ditos de Jesus, é os ditos de Jesus. Inclusive, quando foi contado esse evangelho, eles pensaram que era a fonte Q, mas não era. Então, aqui ele vai falar do apócrifo de Tomé. E aqui ele continua, né? O Evangelho de João, por sua vez, está totalmente ausente neste levantamento. Além de não conhecer o termo parábola, não apresenta nenhum relato comparável aos mencionados. Com o vocábulo paroiminha, palavra secreta, nos oferece em compensação alguns discursos alguns discursos figurados de caráter alegórico, como a videira e os ramos, a porta do redil, o bom pastor, necessitados de interpretação que o evangelista se preocupa de apresentar em chave cristológica. Jesus, a videira e os ramos, os crentes que na sua adesão a ele produzem abundantes frutos espirituais. É também a porta pela qual se entra legitimamente no redil e o pastor que conduz as ovelhas a verdes pastagens. Aí vai citar também a obra apócrifa de Tiago, né? Que foi encontrada ali nos escritos, na biblioteca de Nag Hammadi, ali no Egito. Ele vai citar também, que contém parábolas. Tá? No apócrifo Evangelho dos Hebreus e Nazarenos, também vai citar. Interessante, né? Acabando aqui, você vem a história das interpretações das parábolas. Ele vai trabalhar, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, né? Começa com Marcos, as parábolas ali em Marcos, depois vai para Mateus, Lucas, tá? Como se interpretar as parábolas. Depois você tem as parábolas rabínicas, porque Jesus não inventou isso. Desde o Antigo Testamento já tinha parábolas. E os rabinos, para ensinar os seus discípulos também, os mestres da lei, também falavam em parábolas. Então, você tem aí, Jesus não copiou nada, nem inventou nada. Ele ensinava em parábolas porque os mestres também ensinavam, os rabinos ali, em parábolas, ok? Continuando aqui, ó. Você tem os relatos de Jesus. Aí você tem os motivos temáticos, né? Por que ele falou em parábolas? Ele falou sobre o seu reino, tá? Trazendo os aspectos históricos, culturais das parábolas. Você tem personagens nas parábolas, tá? Mas toda parábola tem um ponto central, tem uma mensagem,
tá? Que ele quer transmitir. Então, se você focar muito nos detalhes, você perde o significado da parábola. Aqui, o sentimento dos protagonistas das parábolas que ele contava, tá? Alegria, choro, tristeza, tá? E por aí vai. E acabando aqui, tá? Esse livro é maravilhoso. Jesus, Hebreu da Galileia, pesquisa histórica de Giuseppe Barbaglio. Se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para todos aqueles que gostam de bons materiais acadêmicos, materiais maravilhosos. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas indicações.